Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, Jesus, Maria e José, modelos perfeitíssimos de recolhimento, caridade e humildade, alcançai-nos a graça de imitarmos as sublimes virtudes que praticastes na terra e dignai-vos proteger a todos nós que agora prostrados na vossa presença imploramos o vosso patrocínio. Lembrai-vos, ó Jesus, Maria e José, de que somos todos vossos. Defendei-nos, pois, de todo e qualquer perigo. Socorrei-nos em nossas necessidades e dai-nos graças para nos mantermos constantemente na imitação de vossa santa família, a fim de que, servindo-vos fielmente aqui na terra, possamos depois bendizer-vos por toda a eternidade no céu. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A última conferência, que é uma conferência um pouco de arremate, né? Comentário de alguns pontos falados e recordação de outros também sempre importantes, né? Depois nós teremos a nossa hora santa, que será efetivamente uma hora do momento em que começa até o momento que termina. Bom, se alguém precisar sair antes, né, por causa do atraso na programação, tudo bem. Como eu falei, teremos confissões durante a hora santa. Bom, primeira coisa, muito importante, peço que não fiquem com pena de mim por causa da sacristia e não precisam encher de elogios não, hein? O elogio que a gente deve pretender de Nosso Senhor na hora da morte. Eu de servo bonet fidelis. Então, alegrai-vos, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco. Então, entra em gaudium Domini tui, entra na alegria do teu Senhor. Bem, conversa do Padre Pastor, eu entendi porque que o almoço do domingo também tem uma margem de uns 15 minutos. Oração, em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar eu queria recordar uma coisa que eu sempre procuro recordar nessas jornadas de casais, que é o seguinte fato: vocês receberam um sacramento, um 2-7, né? Às vezes a gente, bom, de fato, né, em uma certa ordem de dignidade dos sacramentos, o matrimônio está em 7º lugar. E às vezes a 7º, bom, é 7º, de 7. Não sei, assim, poderiam ser 300 mil, né? Mas são apenas 7 sacramentos. O Senhor quis instituir. Então, uma coisa importantíssima, é um meio de santificação, né? Privilegiado. É um sacramento. Como sacramento, tem a graça sacramental, dada na hora do sacramento, conforme a disposição da alma, né, daqueles que... Quer dizer, a graça é dada, você vai receber, a pessoa recebe, de acordo com a disposição no momento do casamento. E eu gosto muito de lembrar, porque é algo importante que sempre se esquece, que existem também as graças atuais. As graças atuais são as ajudas pontuais, momentâneas, passageiras, que Nosso Senhor quis se obrigar a dar para os cônjuges. Então, são essas graças passageiras, a graça atual, que Nosso Senhor quis se obrigar a dar para os cônjuges, para eles viverem bem. Então, é dada a graça santificante, o aumento da graça santificante na hora do casamento, e depois Nosso Senhor quer dar graças atuais, para que o marido melhore, para que a esposa melhore na conformidade com ele, conformidade com Cristo, marido, igreja,
a esposa. Eu preciso pedir essas graças. Preciso pedir, lembrar de pedir essas graças. O Senhor dá graça sem que a gente peça, é evidente. Mas quantas graças estão condicionadas a que a gente peça essas graças? É o que diz São Paulo, numa das suas epístolas a Timóteo, falando aí não do matrimônio, mas do sacerdócio, mas é o mesmo princípio. Não deixa a graça do sacerdócio morrer em ti. Então, procura viver bem, o sacerdócio, e pede as graças atuais. O Senhor se obrigou, Ele quis se obrigar. Para com aqueles que recebem o sacramento do matrimônio, né? Ter direito a essas graças atuais. O mesmo vale por batismo. A gente tem, o Senhor quis se obrigar a nos conceder graças atuais para a gente viver bem como filhos de Deus. Mesma coisa, crisma, para a gente viver bem como soldados de Cristo. Ordem, para os sacerdotes viverem como bons ministros de Cristo. Então isso é muito importante. A gente tem como se fosse um fundo, uma poupança, né, de graças, e a gente não vai lá, muitas vezes. Ou pede, mas não pede dentro dessa ordem que nosso Senhor quis se obrigar. É bom às vezes pedir com mais consciência de que está pedindo uma graça do sacramento, que nosso Senhor quis se obrigar para isso. Então isso é fundamental, né? E essa confiança na oração. Às vezes também os cônjuges vão desanimando um pouco, né, das dificuldades, dos fracassos. E, não adianta mais rezar, já rezei muito. Continua rezando. Mal não vai fazer. Não sei que você queira, né, que faça mal a você. A oração faz mal, estou rezando, eu não estou conseguindo, está me fazendo mal. Porque existe um apego desordenado aí ao que está pedindo, de tempo, de modo, de... Não pede com simplicidade, confiando em Deus, apesar da própria miséria nossa, né? Com muita tranquilidade. Confiança. Bom, então nós começamos, né, essa jornada com o Padre Marcos falando da oração. Destacar aqui alguns pontos, né, que talvez sejam bem importantes. Na verdade, 2 pontos mais salientes, na verdade. O Padre Marcos recordou dessa união do dever de Estado e oração, que é uma coisa muito importante. Fala que às vezes os filhos estão lá agitados e tudo, né? O texto não vai conseguir se concentrar, evidentemente, da melhor maneira possível, né? Mas reza tentando melhorar. Estou melhorando pouco a pouco. É melhor do que não rezar. Às vezes as crianças não rezam nada por causa disso. E aí não tem nenhum hábito, depois mais lá na frente vai haver alguma dificuldade para começarem a rezar meio do nada. E às vezes os pais também não rezam, né? Porque não deu para rezar com os filhos quando vão dormir, os pais também já estão mortos. Mas em vez de dormir, a gente sabe, né? Celular, é o que muitas vezes nós fazemos atualmente, né? Preciso botar ordem nisso. Não se reza, então é sempre aquela velha história, né? O ótimo inimigo do bom. Ou meus filhos rezam tudo quietinho, assim, ordenado, ou então não reza. Não reza. Não faz o que poderia ter sido bem feito. E com essa prática do dever de Estado, a oração não vai ser a mais concentrada, mas vai ter muito mérito diante do nosso Senhor. Às vezes, o que acontece, né, na vida familiar é uma oposição entre oração e dever de Estado. Às vezes, pode acontecer com o padre também, está fazendo meditação, chega um fiel, padre, o senhor pode me confessar? Bom, não, padre, não, peraí que estou confessando 1 hora, agora vai esperar. Não, se é razoável, vai e atende isso, não vai tirar o mérito da oração, né,
dia, ainda que depois o padre realmente não tenha tempo depois para completar o tempo de meditação dele. Então a mesma coisa, pai e mãe, que vale também muito para missa. Às vezes a gente lembra, né, os pais, quando a criança estiver um pouco mais agitada, sai um pouco, a gente está dizendo uma ofensa assim, gravíssima, e não tem nenhuma estima e apreço pelo sacrifício dos pais de estar vindo ali. Mas não é porque é o dever. Tem outras pessoas assistindo a missa, o dever é cuidar. E você cuidando, você está assistindo a missa melhor do que querendo se concentrar e deixando as crianças ali meio largadas. Apesar de você achar que é o contrário. Mas não. Você cuidando ali da criança, acalmar, não deixando, às vezes, os outros que se esforçam, né? Mas também meio impacientes. É melhor para você. Está juntando as duas coisas, dever de Estado e oração. Um sacrifício. Está sacrificando a própria visão da missa, às vezes, para se unir ao sacrifício de Cristo. Então, é importante essa união. O Padre Marcos lembrou, dever de Estado e oração, de não colocar as coisas em oposição. Não. Claro, como ele falou também, tem que ter um momento de uma oração pessoal, particular, etc. Mas não deixar de fazer uma oração em família, porque há uma dificuldade. Não, vamos progredindo pouquinho a pouquinho. Bem, outro ponto saliente nisso é que, juntando com algo que o Padre Pascotto mencionou também, é que uma vida de oração individual e familiar exige também uma certa disciplina básica de vida, certa rotina. Vamos rezar o texto todo dia. Um dia reza às 5 da tarde, outro dia reza às 18, outro dia às 20, outro dia às 22, outro dia 22h37, outro dia 5h42, outro... é insuportável. Cada vez você está fazendo uma coisa, aí rezamos ontem 5, aí você ficou esperando, hoje vai ser 5 também, aí você não fez nada, aí não é, aí você começa a fazer, vamos rezar o texto. Aí é difícil, não dá muito ânimo. Então é bom ter uma certa disciplina. Que se saiba, nessa hora. E não ter uma certa rotina permite aquela torcida que às vezes vem no fundo. Tomara que ele não lembre. Não é? Tomara que hoje não queira, esteja ocupada. Não é? Então é isso, é aleatório, né? Mas o cara vai esperando. Não falou nada, esconder aqui. Começar a fazer outra coisa aqui para ver logo, para não lembrar que, se pensar, já está vendo que estou fazendo outra coisa mesmo. Pronto. Isso existe, né? E é comum. Então, ter essa rotina, né, estabelecida ajuda muito. Às vezes é necessário variar, mas que ele sabe, terça-feira, né, chega mais tarde em casa. Então, terça-feira é tal horário, quarta tal, segunda tal. Procurar ser firme. De juntar fraquezas, né? Não quer, espera que não queira, etc. Não, tem um dia que um lembra, o outro lembra e está previsto ali. A coisa fica mais tranquila e o sofrimento vai sendo menor. Né? Então, sobre a oração, né, principalmente, que eu queria salientar, né, um pouco mais, assim, gente, realmente sem oração não se chega a lugar absolutamente nenhum. É impossível. Então, a graça nos vem principalmente pela oração. Mesmo a graça que vem pelo sacramento, a gente vai recebê-la tanto mais abundantemente quanto mais a gente se prepara pela oração. Não tem jeito. A oração é o principal. É preciso garantir isso, ordenar a vida em relação a isso, como um absoluto, no final das contas, praticamente, né? Salvo realmente situações muito imprevistas, graves, etc.
de organizar, de pensar e organizar isso, e esforço, né? Uma vez também, a gente às vezes que a oração é uma coisa muito fácil, né? Ficar rezando. As coisas mais difíceis que existem, ficar rezar, manter constância na oração. E às vezes para manter essa regularidade de oração, previsibilidade, rotina, você vai ter que arranjar a rotina de várias outras coisas, né? Isso exige negação de si mesmo. Bom, essa questão, né, não sei se tem muito o que acrescentar do que eu mesmo falei, não consigo, mas esqueci de pensar. Bom, dentro da questão da vontade, né, que o padre Leonardo falou, que a gente precisa, né, procurar ter uma vontade mais determinada, né, mais firme, para servir a Deus, querer servir a Deus, agradar a Deus, né, fazer a vontade de Deus, colocar a nossa vontade aí. E de fato a parte da graça é muito maior do que a nossa, mas a pequena parte da nossa vontade tem que ser essa vontade cada vez mais determinada. Como se fosse a nossa vontade toda, na verdade, total. A gente deve tender a isso, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu ser. É a nossa alma toda, é uma pequena parte, mas somos nós inteiros ali, inteiramente. Né? Querendo, com tudo, com determinação, agradar a Deus. A glória de Deus. Deus seja mais conhecido, amado e servido. Então a gente deve desejar isso. Se não desejamos, ninguém aqui deseja isso, né? Perfeitamente, a gente pede a Deus que a gente deseje. A gente sempre pode dar um passo atrás. Eu não tenho isso, então pede. Eu não tenho desejo de pedir isso, então pede para ter desejo de pedir isso. Eu não tenho desejo de desejar pedir isso, então pede para desejar pedir. Sempre pode voltar um passo atrás. Certo? Não existe um ponto morto, não tem mais o que fazer. E não é assim desejar com o coração de... desejar, bom, eu não tenho nenhuma atração por isso, eu sei que é bom, entendi que é bom, ou nem entendi tanto, mas é o que a igreja me ensina, é o que o Senhor ensina, então vou pedir, com simplicidade. Não. Essa questão assim, né, da vontade, o que às vezes pode ajudar, o padre mencionou, evidentemente, esses princípios muito importantes de ter uma convicção, né, um certo ideal de vida, até um lema mesmo, né? O que também pode ajudar é assim, se dar conta de que a gente está num combate feroz espiritual, que a gente deve procurar levar com tranquilidade, mas reconhecendo que ele é tremendo. São Paulo mesmo diz. A guerra, o combate não é contra a carne, o sangue, é contra homens, é contra os espíritos das trevas, né? Então, combate espiritual. E se a gente está num combate, peraí, que eu vou com toda a força. Às vezes essa força até para manter a tranquilidade no combate, mas é combate com a vontade firme. Então, pedir também essa noção de combate espiritual, não é ter a alma tensa o tempo inteiro, angustiada. Não é isso. Mas é
essa força, essa determinação de um combate, sabendo que Deus usar assim, todas as armas e tudo. Então é muito importante essa questão da vontade de querer resolver as coisas, resolver os problemas, de querer avançar, progredir na vida espiritual. E essa vontade tem que se aplicar também, o padre mencionou muito bem também no início, tem que se aplicar à oração. Se eu não tiver vontade, determinação para realmente procurar rezar, não, pedir a Deus essa força, esse espírito de oração, ou então para procurar realmente viver, né, essa ordem, essa hierarquia na família, a autoridade bem exercida de uma parte, a obediência, a docilidade, a submissão de outra. Sem procurar ter essa vontade, não se avança. Também, dentro do que o padre Passuto falou, e ele reforçou isso também, né, no final, de uma parte assim, né, para ser redundante, com as várias variáveis, ter simplicidade, né? A gente nunca vai conseguir lidar com todas as variáveis. São Francisco Sales mesmo dizia para as irmãs na visitação, quando estão na recreação, se você for pensar na possível, vamos falar, se a senhora for pensar, na possível reação de cada uma das irmãs a uma brincadeira que você fizer, ela não vai falar nada. Porque, sabe, será que... Então, assim, não tem simplicidade, né? Falar o que é razoável, cara, não falar uma coisa que eu acho que realmente aquela ali vai se ofender muito mais. Paciência, não. Tem que ficar escutando cada coisinha que nós vamos falar antes, né? Senão se torna realmente impossível, e mesmo, às vezes, na vida familiar, com os filhos, né? Cada um com as suas peculiaridades, a gente leva em conta certas coisas, em outras, nem tanto. E da nossa parte também, né? Que a gente procure não ter essa variação. O padre falou que dá estabilidade são as virtudes, né? No final das contas. E, digamos assim, o conjunto da obra é o que a gente pode chamar igualdade de espírito. Mas na parte inferior da alma, como diz também, né? São Francisco Sales, nas emoções e sentimentos, está um turbilhão ali, se sentir ofendido mesmo, humilhado, que seja diminuído. Mas eu sei que não tem fundamento objetivo. Então, eu procuro que isso não transpareça, manifeste, etc. Né? Posso até comentar, isso aqui eu sei que você não teve intenção, não quero me deixar levar pela raiva, pelo ódio, mas realmente me perturbou um pouco, pediu desculpa, não foi minha intenção. Tudo bem, pode ser que ainda fique perturbado ali, mas justamente não ficar alimentando e voltando nisso. Então, essa igualdade de espírito. Bem, acho que ainda não tive a oportunidade de falar, né, em geral, mas esse pátio aqui, se já repararam, tem 4 pombas. Essas 4 pombas estão em galhos, cada um dos galhos é diferente. Cada um dos galhos significa uma estação do ano. É a variação, são as variações da vida. E as pombas, porém, são iguais, idênticas, não mudam. A estação muda, tem frutos, tem flor, não tem nada, né, tem só folha. E as pombas estão idênticas. É uma imagem que São Francisco Sales usa justamente para a igualdade de espírito. E essa igualdade de espírito, bom, já supõe, né, as virtudes por trás, justamente. Então, da nossa parte, a gente tem que, né, saber lidar com as variações do próximo, né, ao mesmo tempo ter essa simplicidade, né, quando necessário. Da nossa parte, procurar não ter essa variação, essa complexidade, que torna a nossa própria vida uma montanha russa, né? Uma loucura, uma biruta variando o tempo inteiro, conforme o vento, e torna também a vida dos outros mais difícil. Então, pedindo, rezando isso também, tendo isso em vista. Não?
Então, assim, acho que bom, junto, né, com as outras jornadas que tivemos, e quem está participando da primeira, segunda, terceira, né, pode procurar os vídeos das outras conferências, que é possível tirar bastante proveito mesmo, né, dessas jornadas, e que, como eu falei também, né, que não termine aqui, agora, hoje, né, mas que sejam as conferências, o que foi dito, realmente alimentam, né, para reflexão, meditação, oração, seja algo que perdure, tenha influência na vida de vocês. O que o demônio mais quer é dar essa impressão de um efeito assim. Ah, nossa, é isso mesmo. Nunca mais pensa, nunca mais. E não muda nada no final das contas. E pronto. Então, não, a gente tem que procurar se debruçar sobre isso. Foram ditas muitas coisas, né? Muitos fizeram também anotações, não vai dar para considerar tudo de uma vez, então vamos passo a passo. O que é mais importante aqui, eu acho, para mim? Então, eu vou trabalhar isso mais intensamente. Como eu andei falando por aí, sermões, algumas conferências, a vida espiritual não é um acaso, né? Não é uma coisa assim, por acaso, desordenada e sem rumo. Não, eu preciso parar e pensar, peraí, como é que está a minha vida? Tem um problema nisso, nisso, nisso. Tudo bem, então por onde eu vou começar? E começar por algum lugar, e não tudo de uma vez. Não. Isso é muito difícil sair do lugar. Às vezes é muito comum mesmo, seja de meditação, um retiro, uma conferência. Então, a partir daqui a pessoa sai atirando para tudo que é lado, um dia isso, um dia aquilo, um dia aquilo. Não retém nada, né? Nada aprofunda na alma, não cria uma virtude, que é uma inclinação profunda. Então, é preciso às vezes, não, peraí, vou me concentrar agora em adquirir isso aqui. Não é que vai esquecer o resto, o tal balde, né? Não toma nem aí para as outras virtudes, porque as virtudes são conexas, né? Então, elas, se uma cresce, verdadeiramente as outras também. Se eu estou chutando balde, piorando em todo o resto, porque no fundo não estou melhorando em nada. Mas é preciso parar e pensar, ordenar as coisas. Tem até um padre americano, tradicional, que diz, olha, você pega a lista das 64 virtudes, que São Tomás enumera, prega na parede do seu quarto e vai riscando uma por uma. Olha, então eu acho que pode dar certo. Mais do que uma coisa aleatória e por acaso. Mas refletindo, vamos começar por isso, vamos começar por aqui. Então, que não fique aqui, né, com umas reflexões piedosas assim na hora da conferência e depois não dá em nada de fruto verdadeiro. Colocar em oração, colocar nas intenções, né? Procurar trabalhar alguma coisa mais intensamente. Isso aqui realmente já começou a melhorar mais estavelmente, então vou passar agora para outra coisa, né? Então isso é muito importante. E também, né, isso que a gente fala, tem gente que desanima, desespera. Isso aqui é para onde a gente deve ir. Eu preciso começar a caminhar, dar passos, primeiros passos, com vontade, procurando ter essa vontade firme justamente, para dar esses primeiros passos. Refletir, né? Essa questão, por exemplo, do pecado de Eva, né, daquilo que implica na vida familiar, a independência, o controle sobre Adão, e os homens em particular também, a fraqueza e a irresponsabilidade, essa inclinação, essa tendência. Então, realmente procurar assim que haja frutos duradouros, né? De conversão mesmo, de que a gente sempre precisa.
E muito importante também, com essa vontade firme, com a vida de oração e a vida de oração em família, procurando, viver essa hierarquia, essa ordem na vida familiar, aceitar a vontade de Deus no momento. Com os defeitos que você tem agora, não é se acomodar com eles, mas você tem esses defeitos, essas dificuldades. Aceitar as dificuldades também do outro. Né? E trabalhar a partir disso. E não ficar, deveria ser assim, deveria isso, deveria aquilo, poderia ser, não. Como é que é? É assim. A vontade atual de Deus, a vontade do momento de Deus, que é o que nos interessa, a gente tem que se conformar à vontade do momento de Deus. É que haja essas dificuldades. E a partir delas eu trabalho e melhoro. Confiando nele, em Deus. E, última coisa, que é muito importante, com as dificuldades na vida familiar, na vida em geral, nossa tendência é a gente se tornar pessimista. Pessimista, assim, tudo é problema, tudo é motivo para tristeza, para raiva, para ira, para briga, para desilusão, e etc, 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 etc. A gente vai vendo cada vez mais os problemas, só os problemas. Quanto mais a gente vê só os problemas, mais a gente aumenta subjetivamente o número e a gravidade dos problemas. Eu preciso parar com isso. Com essa negatividade. Ao contrário disso, não é ter pensamento positivo. O contrário disso é ver o que realmente existe de bom. E existem coisas boas. Que às vezes são mais numerosas e mais importantes, profundas, do que o que tem de ruim. Não é para ficar cego do que tem de ruim, deixar ali quieto e cobrir com o que tem de bom. Não. Preciso resolver essas coisas, mas preciso ver o que tem de bom. Bom, e como... já nem lembro mais, falei em sermão, acho que falei em sermão. Ou se foi só em terço. Mas preciso procurar ver essas alegrias, pouco a pouco, com uma vontade firme, pedir a Deus e se esforçar para ver o bem no sofrimento, na cruz, na contrariedade. Porque sem isso, se a gente não buscar isso, pedir a Deus para ter o desejo de desejar isso, no final a gente nunca vai ter uma solidez maior. Não. Sempre vai ficar muito inseguro, muito medroso, triste. Que é o que o demônio quer. O demônio quer, eu já falei também, que a gente imite a psicologia dele, né? O demônio é medroso, tem medo do que Deus vai fazer com ele. O castigo que vai dar, as humilhações que vai dar. Tem medo. Medo total de Deus. Certo? O demônio é triste, ele não tem. É triste, ele sabe qual é a felicidade dele, ele sabe totalmente que ele fez uma escolha errada. E o pior, ele não quer mudar. É a tristeza total, plena, absoluta. E a gente não deve ter medo. Deus quer o nosso bem. Que a gente se converta, que a gente se una a Ele, seja feliz eternamente no céu. Não temos motivo para essa tristeza tão pouco. A gente sabe que Deus é o nosso bem, que a gente pode alcançar esse bem. O demônio é desesperado, não tem mais escapatória, a gente deve ter esperança sempre, mas que tudo dê errado na nossa vida. Tudo. Se uma coisa der certo, tudo deu certo. A nossa salvação. O resto não interessa. Emprego, fama, reconhecimento, nada. Viagem, sei lá o quê. Zero. Nossa
salvação, nossa santificação, a única coisa que interessa. O demônio é irado, né? É revoltado. Ele odeia Deus. Ele quer provocar em nós medo, tristeza, desespero, revolta. E medo, tristeza, né? São sentimentos normais. O problema é quando isso nos impede de fazer o que nós devemos fazer, o bem que nós devemos fazer aqui agora, que Deus nos pede, que nos paralisa, que nos leva para o mal muitas vezes. Então, muita atenção a isso, né? O demônio é que está agindo aí. Quando a gente toma boas resoluções, né? Mais uma vez também, jornada de casais, retiro, recolhimento, formação qualquer que a gente, isso aqui é muito bom e eu vou. O demônio vai fazer? No instante seguinte, vai colocar uma pedra de tropeço para você. Saindo daqui, sei lá, vamos dizer que o marido, sei lá, ele é autoritário, fala, não, agora eu vou fazer as coisas realmente por caridade e tudo. Aí saindo daqui, a esposa também, né, cometeu uma falha ali, ele já vai com tudo assim, passa o caminhão por cima e não tem jeito mesmo não, eu desisto, porque logo depois eu fiz isso. Então, é normal, então vocês têm que ficar atentos primeiro para ver se não acontece, mas ainda que aconteça, não desistir. Não. Mas eu pedi, fiz a resolução, rezei na hora santa, e logo, né, sei lá, a esposa para ser submissa, e logo depois, até de um jeito bem tranquilo, o marido terminou conversando comigo e tomou uma decisão, mas aquilo me feriu muito, porque eu quis ser submissa e logo então Deus me deu uma submissão de uma coisa que era difícil para mim. Mas justamente, senão você não vai progredir, não vai crescer nisso, nessa virtude. Deus é bom. Você pediu, Deus deu. Não tem outro caminho. Tem que pedir, né? Tem que ficar com ele. Senão eu não vou nem pedir. O demônio já ganhou. E você perdeu tudo. Coragem, porque é confiança em Deus, justamente. Confiança em Deus. Não tem medo, confiança em Deus. Fazer um ato de confiança em Deus. Rezar. Nossa Senhora. Pedir a ajuda dela, confiar nela. São Miguel, anjo da guarda, enfim. É comum isso. Se caiu, logo em seguida, não é, eu sou a pior pessoa do mundo, porque logo, depois de tudo isso, então é para você ver que tem que ser mais humilde ainda, confiar mais ainda em Deus. E se veio a tentação, foi difícil, é isso mesmo. E depois veio uma coisinha um pouco mais difícil, é isso mesmo. Depois outra, é isso mesmo. Você tem que se animar, porque, está indo bem. Estou indo, Deus está ajudando, estou confiando. Não é para nós, está ficando cada vez. Claro, não tem outra alternativa. Bom, só para concluir, meu padre passou a última coisa. Não, porque é isso, eu tenho que entender como é que a gente progride no bem, como é que a coisa se enraiza na nossa alma. E a comparação que faz São Pedro Julião Aymar, justamente, né? Ele diz para a saúde do corpo, 3 coisas: alimentação, exercício, descanso. E é preciso isso mesmo, hein? A vida religiosa, a gente vai procurar, na nossa vida no mundo, aplicar princípios de vida religiosa. A vida religiosa é a vida mais equilibrada que existe. O pessoal reza, o pessoal dorme. Religiosa, estou falando católica, é verdade. Nunca vi novela, nem com acesso à internet. E... Peraí. Exercício. Bom. Não, reza, descansa, dorme. Que estou falando. Peraí. Naturalmente, o pessoal come, e aí tem a hortazinha deles, uma alimentação saudável. Se são monges verdadeiros que trabalham, ora et labora, né? Diz o adágio beneditino, reza e trabalha,
Tem uns que nem rezam nem trabalham mais. Bom, então eles comem de maneira saudável, tem jejuns, são coisas saudáveis, mesmo já jejum intermitente. Então, a igreja sempre soube isso. Bem, exercício, labora, trabalham, manual, as coisas mais pesadas, inclusive, e descanso. Os monges às vezes acordam 4 da manhã, mas foram dormir 8. Bem, e claro, né, espiritualmente eles rezam, né, porque a oração é a alimentação na vida sobrenatural. O exercício, um exercício para ser saudável, né, tem que ir um pouco mais difícil do que o que era anteriormente. Então, por exemplo, hoje se diz, né, uma caminhada, para realmente ter um efeito benéfico para a saúde, você tem que ficar um pouco ofegante. Mas você estava há 10 anos sem caminhar, você vai caminhar 5 minutos num ritmo baixíssimo, vai ficar ofegante. Daqui a pouco não mais, então você tem que ir acelerando um pouquinho. Né? Então, exigindo um pouco mais. O que é o exercício no sobrenatural? A prática da virtude. Então, cada vez um pouco mais difícil, senão não tem progresso real. E o descanso. Não é repousar no espírito, descanso sobrenatural. É realmente, às vezes, tirar um tempo um pouco, né, à medida do possível, mas procurar se organizar para isso. Um tempo um pouco mais tranquilo, mais longo diante de Nosso Senhor, sacramentado, se possível for, ou simplesmente para se colocar ali aos pés de Nosso Senhor. Não. Então, a virtude se desenvolve assim, é como um exercício para a saúde mesmo, um pouquinho mais de esforço cada vez. E assim como no exercício, bom, estou progredindo, um esforçozinho aqui, mas estou progredindo, estou avançando. Na virtude é a mesma coisa, então a gente tem que se animar com isso. Então, coragem, ânimo, vontade aí bem determinada, sem cair nessas armadilhas do demônio. O demônio é previsível, gente. Sempre a mesma coisa. Tem nuance aqui, tem nuance acolá, mesma coisa assim. Tristeza, medo, desespero, ira, desistir, não tem como, não tem jeito. Não, tem que botar o demônio no lugar dele. Não pela nossa força, que aí a gente vai se dar mal. Mas pela força de Nosso Senhor, né? Imitando o Nosso Senhor ele mesmo, lá de retro, quando São Pedro fala uma coisa que vinha do mau espírito, né? A gente também, o demônio não tem direito de ficar interferindo nas nossas coisas, botar ele no lugar dele. Então, rezar para São Miguel, preciosíssimo sangue, enfim. Nossa Senhora, Imaculada Conceição, Nossa Senhora das Dores. Então, combate, vontade firme, para a gente permanecer nessa ordem, hierarquia na família, procurando realmente lidar bem com simplicidade uns com os outros. Procurando ver as coisas boas, com espírito de fundo, de alegria, de esperança, de confiança. Então, eu dizia, vamos ao céu, agora eu mudei um pouco. À cruz e ao céu, porque não vai para o céu sem cruz, não. Então, vamos lá. A nossa hora santa. Então, vamos rezar aqui. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Senhora das Dores, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quanto antes, vamos para a capela e começar a hora santa.